Para quem tem acompanhado todo o canal aí, esse é um vídeo que vai falar sobre liderança, uma das competências da nossa mandala, que tem tratado características, habilidades necessárias a um cargo de gestão. Liderança é uma delas, né? Então, ser um gestor é ter uma liderança. Bom, aonde pega esse papel de líder, né? E o que tem mudado nos últimos tempos? Então, é necessário a gente entender que mais do que um cargo que a pessoa recebe, o processo de liderança precisa ser uma escolha. Seja um processo de liderança propriamente profissional, seja um processo de liderança da própria vida. Com relação à própria vida, muitas vezes tem muitos de nós que vive com a vida sendo liderada por outra pessoa, né? Muitos de nós passa a vida responsabilizando o outro dos nossos sucessos e dos nossos fracassos. Então, liderança pode ter duas vertentes. A vertente da autoliderança, liderar sua própria vida, e liderança propriamente dita na questão de gestão. Nesse vídeo específico, a gente vai tratar liderança no aspecto de gestão. E o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês e defender é que liderança precisa ser uma escolha do indivíduo e não um cargo que ele recebe. Então vamos voltar um pouquinho na história e entender como que se dá essa questão de como que se deu, né? Como que se dá ainda essa questão de liderança. É claro para todos nós que chefe, brincando um pouco com isso, né? Chefe é uma coisa e líder é outra. Mas a gente traz resquícios disso, né? Certo ou errado, isso nos acompanha. Então vamos entender que desde sempre as pessoas iam sendo promovidas de acordo com a sua capacidade técnica. Então a gente tem um período aí que quanto melhor técnico você era, melhor você entendia da solução de um problema da sua empresa, mais rápido a sua promoção viria. Então, na maior parte das vezes, eu perdia o melhor técnico que eu tinha, colocando ele num cargo de gestão, e ganhava talvez o pior líder que a minha empresa poderia ter. Por quê? Capacidade técnica é uma coisa e capacidade de liderança é outra. Isso parece ser claro para todo mundo, mas muitos RHs não conversam isso com as pessoas. O que os RHs fazem, na maior parte das vezes ainda, é promover uma pessoa pela sua capacidade técnica, que é válido, é louvável e é digno. Mas num cargo de liderança, a gente precisa ter outras habilidades, como colocada nessa mandala que eu criei para vocês, que não vem com a parte técnica. Então, eu quero esclarecer que liderança não tem a ver com a sua parte técnica. E talvez, sendo um excelente técnico que você pode ser, ainda assim você não tem as habilidades de liderança necessárias pro agora e nem para esse futuro que também já é agora, né? Tá muito louco toda essa conversa. Vamos esclarecer um pouco disso, né? É sabido que muitas pessoas que estão num cargo de gestão, elas não sabem se comunicar bem, elas tomam decisões mais individuais, elas não envolvem o grupo, elas têm pensamento às vezes mais arcaicos, mais burocráticos, e tudo isso não serve para um cargo de liderança ou não permeiam mais esse processo de liderança de sucesso. Ser líder necessita ser uma escolha, como já dito. E essa escolha vai mexer com valores teus, habilidades tuas e a forma como a sua agenda é gerida. Um autor chamado Ram Charan escreveu um livro bárbaro chamado Pipelines da Liderança. E eu indico esse livro para vocês lerem e vou tentar esclarecer um ou dois pipelines aqui, né? Entendendo o pipeline como uma encruzilhada, né? Uma encruzilhada onde a gente deixa de ser líder de si. Então, nosso primeiro estágio de liderança é quando a gente lidera a nossa própria vida. Esse é o primeiro estágio, tá? Quando eu passo a liderar uma pessoa,
né? Eu necessito ter comportamentos diferentes do que eu tinha quando cuidava só de mim, quando eu era líder só da minha vida. Então, quando eu era solteira, eu tinha um modelo de funcionar. Mas quando eu passo a ser responsável pela vida da Ana Luísa, quem não conhece a minha filha, eu preciso ter outros comportamentos. E assim vai se dando o que ele chama de pipeline. Então, quando eu morava na casa da minha mãe e cuidava só de mim, eu tinha um determinado comportamento, eu precisava ter um determinado comportamento. Quando eu passo a mudar de casa e ter uma filha, por vezes um casamento, por vezes uma separação, por vezes outro casamento, e assim sucessivamente, isso vai exigindo da gente outras habilidades. O fato é que até esse conceito mais moderno de liderança que a gente está tentando trazer para vocês, ele já tá por água abaixo. Porque a liderança do futuro, né, que é agora, obrigatoriamente é uma liderança compartilhada. Não tem mais espaço, turma, para manda quem pode, obedece quem tem juízo. Frases do tipo, sempre foi assim, nada vai mudar, na minha empresa isso não cabe, eu não imagino isso acontecendo, não tem mais espaço. Não dá pra gente negar que as empresas vão ter que olhar para os modelos de trabalho de um jeito diferente depois do que a gente está vivendo esse ano, né? Ou conforme o que a gente está vivendo esse ano. A pandemia, a Covid, o coronavírus, trouxe pra gente um aprendizado de gestão absurdo, né? Gerir pessoas remotamente não é como gerir pessoas no dia a dia. Exige outras habilidades. Então, olha o que eu tô querendo refletir com vocês. A gente tem quem não sabe liderar, porque ainda chefia, e quem já sabia liderar tá tendo que aprender de novo o que é uma liderança remota. Aprender de novo não, né? Aprender, melhorar, se lapidar. Então, olha a loucura do que a gente tá vivendo, né? Tem gente que não tá nem no primeiro estágio de liderança que a gente tá aqui brevemente discutindo. E quando eu digo brevemente, é porque é um assunto muito profundo. Liderar não é mandar, liderar não é só motivação. Aliás, líder nenhum motiva ninguém. Líderes inspiram. Motivação é um processo individual do sujeito. Aliás, o que me motiva não é o que te motiva, né? Então, cada pessoa tem uma motivação. Líder não é responsável pela motivação, mas infelizmente ele é responsável por algumas desmotivações, né? Falamos disso num outro momento. Então, liderança é um processo bastante estratégico de inspiração, de clareza para onde a equipe vai caminhar, de responsabilidade em desenvolver as pessoas. É como ter que fazer coisas que muitas vezes nem fizeram por você, né? Então, o tema, né, não se esgota em um vídeo, né? Liderança não tem como se esgotar em um vídeo. Primeiro porque a gente tem um absurdo de autores defendendo isso, né? Quando eu digo um absurdo, é porque todos falam a mesma coisa de forma diferente. Então eu não quero aqui levantar a bandeira para Simon Sinek, ou para Ken Blanchard, ou para Han Charan, ou para qualquer um autor. Eu quero aqui dizer que qualquer um deles coloca o tópico dessa mandala, os tópicos dessa mandala em seus livros. E tudo começa pelo autoconhecimento. Seu jeito, sua forma, sua exigência, são coisas que precisam ser revistas e vistas por você todos os dias. Quem já fez meus treinamentos de liderança sabe que eu trago alguns jargões ou trago algumas ideias que são bem repetidas porque são crenças que eu tenho mesmo, né? E uma delas é que você tem o liderado que você precisa para te desenvolver. A segunda delas, eu já vou repetir isso, tá? A segunda delas é que mandar embora é um processo preguiçoso e muito fácil. A terceira delas é que a ausência de feedback é desrespeito, né?
A ausência de feedback não é que a pessoa está indo bem, é que você não faz o seu papel de liderança. Então, dentre outras, né? Mas vamos falar um pouco dessa primeira ainda nesse vídeo, né? Liderança é um processo de aprendizado. Aliás, é um processo de desaprendizado para aprender. E as pessoas entram na sua vida para trabalhar em você o que você precisa. Nós temos 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, e nenhum deles é igual um do outro. Nenhum é igual. Não tem ninguém igual a você. As pessoas entram na sua vida para o seu desenvolvimento. Não adianta você mudar de empresa, meu amor, porque o lerdo vai atrás de você. Não adianta você mudar de empresa, porque aquele cara que faz de qualquer jeito vai atrás de você. Não adianta você mudar, porque o que resiste, persiste. Então você vai sempre encontrar esse funcionário que te incomoda numa outra pessoa. Porque não é ele que tem que mudar, é você como gestor que precisa aprender a lidar com isso. Segunda coisa, a gente pode demitir? Claro que a gente pode demitir, inclusive você tem um crachá para isso. Só que antes de demitir, você precisa ter desenvolvido essa pessoa. Você precisa conhecer essa pessoa, a ponto de compreender que a demissão é o melhor que você pode fazer por ela naquele momento. E ela também compreenderá isso, por mais estranho que pareça. Então, liderança é um processo de muito diálogo. Liderança é um processo de estar presente para desenvolver a pessoa. Liderança não é mandar fazer. Eu acho que essa é uma coisa muito importante da gente entender. Quando eu mando fazer, eu estou fazendo a parte da gestão da liderança, que não é nem mandar, é pedir, é solicitar, perfeito? Liderança é um processo de acompanhamento ao desenvolvimento pessoal. Liderança é a capacidade que você tem de desprender diálogos. E liderança, indiscutivelmente, é um processo muito solitário. A tomada de decisão dos líderes, e acho que quanto mais alto o cargo, mais complexo isso fica, né? Então, liderança é um pouco disso que eu queria dizer para vocês. Talvez esse não seja o vídeo mais inspirador de liderança, eu acho que vou fazer um outro ainda, mas liderança é um pouco disso. Liderança tem que ser uma escolha de vida, uma escolha de dedicar o seu tempo, uma escolha de dedicar parte da sua escuta ou toda a sua escuta. Liderança é um processo de dar a mão, né? É um processo de acompanhar o amadurecimento de seus liderados. A gente tem livros que vai falar sobre o estilo de liderança, formas de liderança, etc, etc. Seja qual for o seu jeito, a sua forma, a sua personalidade, seja qual for o seu estilo de liderança, uma coisa é certa, você tem um papel fundamental nas vidas que passam pelas suas mãos. Liderança é um trabalho divino, eu diria, que inclusive envolve uma dose grande de espiritualidade que a gente pode abordar num outro momento. Mas ninguém cruza a sua vida como liderado ou como líder. Ninguém cruza seu caminho à toa. E você não cruza o caminho do outro à toa também. Eu quero nesse primeiro vídeo deixar claro que gestão é uma parte da liderança. E quero esclarecer que, ainda com tudo que vivemos, a maior parte de nós realiza gestão muito bem, obrigada, mas não realiza o processo de liderança. E isso precisa mudar urgente, porque as propostas de empresa estão mudando, a maneira de liderar já mudou e algumas pessoas ainda não compreenderam isso. Então, se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade nesse processo de liderança, que acha que feedback é uma coisa que a gente só dá de tarefa, que acha que avaliar as pessoas não tem problema, não serve para nada. Se você é uma pessoa que ainda trabalha no contexto eu mando e você obedece, talvez a gente ainda tenha muito para conversar nos vídeos que seguem ou, enfim, em conversas individuais. Esse canal, ele existe para fazer esses vídeos e propor aí diálogos desconfortáveis ou perguntas provocantes sobre os respectivos temas.
Não acho que é uma tarefa fácil, como não acho que é uma tarefa fácil ser mãe. Acho liderança um processo extremamente difícil, educacional inclusive, como acho também o processo de ser mãe uma coisa bastante delicada. Mãe ou pai, né? Tô falando aqui não no sentido de defender uma bandeira ou outra, mas no sentido de dizer, é muito complexo educarmos alguém. E acho que o mais belo do processo de liderança é que a gente educa respeitando a personalidade daquela pessoa e não tornando aquela pessoa alguém igual a nós. Para mim, liderança é um tema que envolve respeito, compreensão, parcimônia, né? Liberdade. Então é um tema extremamente vasto. E talvez eu acho que para não me alongar mais, né? Ou para não esticar muito esse vídeo, vale a gente fazer um outro sobre essas principais características, aí sim em termos de características de um líder. Para finalizar, eu queria deixar esse insight, né? Na maior parte das vezes, em pleno momento que a gente vive, você lidera mais ou gerencia mais? Segunda reflexão que eu queria colocar e fechando já o nosso vídeo não tá certo e nem errado gerenciar mais ou liderar mais. Depende do grupo que você tem. O que não pode é só gerenciar. O que não pode é só delegar. Esse processo ele tem que ser começo, meio e fim. E exige de você um processo de autoconhecimento, porque a gente tende a gostar de quem é igual a gente. E quem é igual a gente não nos desenvolve. Louco isso, né? Quem nos desenvolve é quem é diferente. Quem nos desenvolve é quem nos provoca, quem nos irrita. E você sabe o que você faz com quem te irrita? Sabe o que você faz com quem te incomoda? Você tende a excluir, você tende a demitir. E pior, você tende a falar para essa pessoa que as características que ela tem não servem para você. Que bom que não servem para você, servem para ela mesma. Então, eu fecho dizendo que liderança, antes de qualquer coisa, é um processo de autoconhecimento. Se a gente unir esse vídeo com o primeiro vídeo de autoconhecimento, a gente já tem o seu estilão de liderança. Dá pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Eu me comprometo ainda essa semana em fazer mais um vídeo sobre liderança, especificamente se aprofundando nas características desse líder. E deixo aqui uma reflexão final. A sua liderança veio com uma escolha ou com um cargo? Mesmo que ela tenha vindo com um cargo, você já se transformou em um líder? Porque mudar de cargo não garante que você tenha se transformado em um líder. Se você entendeu essa minha mensagem final, você entendeu o processo de liderança. Porque mudar é algo externo, vem com o seu crachá, vem com o seu cargo. Agora, se transformar em líder é um processo visceral que vem lá de dentro e que você precisa amar pessoas para fazer isso. Um beijo, até o próximo. Fiquem todos com Deus.